Muito boa tarde, pessoal! Olha só, meu nome é Geilson Cruz e eu simplifico o direito previdenciário para você. Esse aqui é o nosso querido Papo Prev. A nossa conversa é de toda segunda e sexta-feira, às 15 horas, onde a gente bate um papo descontraído sobre benefícios de prestação continuada e a forma de você lucrar mais fazendo cada vez menos. Quero dar boa tarde aqui, o pessoal tá chegando. Oi, Júlia. Oi, Alan. Oi, Luísa Lucena. Esse tema de hoje eu vou querer desdobrar numa outra live com a sua participação, hein? O tema de hoje é incrível. Oi, Patrícia. Oi, Cristiane. Clarice. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Rafa. Rafa, você também vai desdobrar esse tema comigo. Eu já estou aqui convidando Rafaela para fazer uma live comigo na próxima semana. Nosso Papo Prévio não para, nem na primeira semana do ano. Dia 2, se eu não me engano, é isso mesmo? Dia 2, que é a próxima segunda-feira. Rafaela, você está convidada, ou melhor, intimada a desdobrar esse tema comigo numa live. E Luísa Lucena, se você tiver disponibilidade na sua agenda, sexta-feira que vem, eu quero você aqui comigo, trocando ideia. O nosso Papo Prévio de hoje, gente, é BPC para crianças autistas. Um caminho lucrativo para você fazer a diferença na vida de inúmeras famílias. Como eu já disse, e como vocês já sabem, meu nome é Geilson Cruz e o meu trabalho é simplificar o direito previdenciário para que vocês aumentem os seus faturamentos. Nosso Papo Prévio, eu preciso, antes de mais nada, nivelar aqui com vocês algumas questões, certo? E cara, se você quer descobrir um caminho simples, prático e eficaz para ajudar famílias e ser muito bem remunerado pelo seu trabalho, você está no lugar certo. Agora, se você é daqueles que só planeja e nunca executa, ou se você adora aprender mais um pouco e aprender muito mais, sabe, fica naquele fluxo de fazer um curso atrás do outro, sabe toda a teoria, e mesmo assim não é capaz de fazer dinheiro, fique tranquila, meu amigo. Fica muito tranquilo, minha amiga. Esse aqui também é um lugar para você. Sabe por quê? Porque a minha missão é te ensinar a simplificar a teoria e permitir te dar um verdadeiro passo a passo para que você encontre o caminho da sua realização profissional e financeira. Realização profissional e realização financeira andam de mãos dadas. Então, eu preciso fazer com que você execute. E eu confio muito que através de algumas dicas simples você vai executar. Mas quem sou eu, afinal de contas, para falar sobre tudo isso, Por que o Geilson resolveu criar o Papo Prev? Por que o Geilson fala tanto de simplificar o direito previdenciário? Bom, eu sou especialista em direito previdenciário, advogado, membro do Tribunal Administrativo do INSS já vão mais de 9 anos. E essa semana saiu uma portaria publicando a minha recondução por mais 3 anos no Tribunal Administrativo. Nesses mais de 9 anos, eu analisei mais de 14 mil processos de concessão. E eu pude identificar os pontos-chave para que você, advogado, você previdenciarista, você, estudante de direito, assistente social ou contador, para que você tenha resultados atuando com benefícios no âmbito administrativo. Mesmo que você esteja começando do zero, o método que eu desenvolvi, que é o simples método básico bem feito, você consegue ter resultados rápidos no âmbito administrativo e vai aprender quais são as melhores teses para levar para o judiciário. Então, maravilha. Estamos nivelados, vocês já sabem quem eu sou e vocês já sabem o que eu estou disposto a conversar com vocês hoje. E aí, nós precisamos...
posso te dizer que até o final desse nosso papo, você vai aprender um passo a passo para identificar as possíveis barreiras que o seu cliente enfrenta no dia a dia. Bem como você vai aprender a fazer a instrução do processo para evidenciar o direito do seu cliente. Quem é esse cliente, Geilson? Estamos falando de pessoas que estão dentro do espectro autista. Cara, Geilson, eu não faço ideia de como trabalhar com essas pessoas, de como oferecer um serviço para uma pessoa autista. Ah, Geilson, fala sério. Eu acompanhei suas últimas lives, cara. Você falou de um ambiente com 60 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha de miséria. E agora você quer que eu foque as minhas energias na concessão de BPC para autistas? Por que isso? Eu não estou entendendo. Bom, eu não conheço muito de astrologia não, tá? Mas eu posso dizer para vocês que os astros se alinharam. E esse é o momento ideal para você focar na atuação para pessoas autistas. E eu vou te dar 3 fatores que contribuíram para isso. Número 1, o avanço da ciência, que permite um diagnóstico cada vez mais precoce do transtorno do espectro autista. Número 2, o acesso às informações a respeito do transtorno. Por quê? A gente está saindo de uma era de julgamentos onde as pessoas ficavam reclusas e estamos vindo para a época da luz, onde as pessoas compreendem as diferenças entre os diversos seres humanos. Então, o acesso às informações a respeito do transtorno do espectro autista facilita e muito esse momento ideal. E tem um terceiro fato. Os dados epidemiológicos sobre o autismo começaram a ser divulgados. E hoje, os últimos dados desatualizados em função da pandemia são da Organização Mundial da Saúde e do nosso IBGE. E eles apontam que cerca de 2 milhões de autistas foram diagnosticados no Brasil. Ou seja, isso é cerca de 10% da nossa população. Alguns estudos apontam que uma criança a cada 160 que nasce no Brasil vai se enquadrar dentro do espectro autista. Então nós temos infinitas possibilidades de trabalho para vocês. Advogados que me acompanham aqui. Mesmo que você não atue no direito previdenciário. Mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre benefício de prestação continuada. Há um campo de mercado maravilhoso para você. E é sobre isso que a gente vai debater hoje. Então, a divulgação dos dados epidemiológicos, um maior número de acesso, uma facilidade maior para acessar informações sobre autismo, o avanço do diagnóstico cada vez mais precoce, nos levou para um cenário onde os direitos das pessoas com TEA passaram a ser mais divulgados. E aí, quais são esses direitos, Geilson? Vou citar aqui alguns para vocês compreenderem o cenário total. Acesso a medicamentos prescritos. Liberação do rodízio e vaga especial. Redução da jornada de trabalho. Desconto em passagens aéreas. Isenção do imposto de renda. Liberação do FGTS. Gente, olha a quantidade de direitos para autistas que existem hoje. Só que alguns desses direitos, olha, isenção do IPVA, por exemplo, isenção do rodízio. Normalmente a pessoa não procura um advogado para isso. Ele procura um despachante. Se eu quero uma isenção no imposto de renda, eu vou conversar com o meu contador. E sabe o que aconteceu? Despachantes, contadores,
assistentes sociais começaram a dominar um terreno que há muito tempo foi renegado pelos advogados. Qual é esse terreno? O de concessão e requerimento e concessão de benefício de prestação continuada no INSS. Pelos advogados adotarem uma postura de apenas judicializar os processos, hoje, assistentes sociais, contadores e despachantes estão dominando os requerimentos administrativos. Ou seja, se eles dominam a arte de fazer um requerimento administrativo perfeito, você, advogado, não vai ter processos para judicializar e conseguir a concessão do BPC. É por isso que eu preciso passar para vocês essas informações, para que vocês comecem a tomar conta de um terreno que é seu por direito. Afinal, foi você que passou 5 anos na faculdade estudando direito, estudando processo. É você que tem muito mais expertise para atuar nessa área. Mas se você não quiser, eu já tenho alunos contadores e assistentes sociais que estão se especializando e que estão dando pernada em vocês. Então fica aqui a minha provocação. Além disso, tem uma outra questão que eu sempre falo e os advogados ainda não internalizaram. Quando você atua apenas judicializando o processo, você se torna refém. O judiciário, você se torna refém do judiciário. Você se torna refém mais do que isso, da decisão, da opinião de um perito judicial. Ou você se torna refém de receber precatórios que talvez você vai ficar para os seus netos receberem. É sério? No âmbito administrativo você tem maior flexibilidade. Fora que, no processo judicial, você se torna refém da instrução processual que foi realizada no processo administrativo. Então não faz muito mais sentido trabalhar no processo administrativo de forma adequada, juntando os documentos certos, na ordem certa, ter um número de êxitos de concessão administrativa relevante, e aí só o que você não conseguir, você leva para a justiça. Mas você leva para a justiça como? Com perfeição, com maestria, sabendo que você vai ganhar. Por quê? Porque você cuidou do processo desde o início. Mas vamos lá. Sei que nesse momento tua cabeça deve estar dando uma bugada, né? Mas, Gilson, eu não sei nada de BPC. Ou, Gilson, eu sei alguma coisa de benefício de prestação continuada. Mas, cara, eu tenho um medo danado de prejudicar uma pessoa que precisa muito do benefício. Porque eu não tenho experiência. Ou então, Gilson, eu não sei identificar quais clientes têm direito. Sabe, eu nunca li nada sobre transtorno do espectro autista. Ou o que é pior, você deve estar pensando, Gilson, eu não faço ideia de como encontrar esses clientes. E eu vou começar de trás para frente. Vamos começar dessa última objeção, né? Gilson, eu não sei como encontrar clientes. Calma. Você só precisa fazer uma coisa muito simples. Divulgar a sua área de atuação. As pessoas precisam entender que você está disposto a trabalhar com benefícios de prestação continuada voltado para autistas. E como que você vai fazer essa divulgação? Simples, comunicando a elas. Hoje o caminho mais fácil para a comunicação é esse que a gente está fazendo aqui. Um bate-papo, uma troca de ideias, uma conversa direta, falando o que você já possui de conhecimento um pouquinho a mais do que outras pessoas. E aí eu já faço uma provocação para vocês. Essa live vai ficar salva e eu quero que vocês assistam ela depois. E que você, se você aceitar, na próxima
semana, melhor, próxima semana já tem a Rafaela e a Luísa. Mas se você aceitar, no dia 9 a gente vai fazer uma live com interação. Então, se você quiser mostrar para os seus potenciais ou futuros clientes que você atua com benefício de prestação continuada voltado para crianças autistas, eu te convido a participar de uma live comigo no dia 9. Vamos interagir, vamos trocar ideia. Vamos começar a divulgar o seu conhecimento sobre a área. Perfeito? E aí, depois que você dá o primeiro passo, depois que você fala a primeira vez sobre o direito, os clientes vão te pedir cada vez mais informações. Pessoas que não faziam ideia dos seus direitos vão começar a te procurar. Outra dica sobre divulgação, eu falei na última semana. Grava um videozinho curto. Divulga no status do seu WhatsApp. Posta no seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok. E veja qual a repercussão isso vai gerar. Então, o problema da divulgação, das pessoas, dos clientes chegarem até você, isso não é problema, isso é solução. Show, Alex Alves. Estarei colado. É isso aí, cara. Se você estiver disposto no dia 9, vou liberar aqui para você poder participar comigo dessa live. Show? Pode trazer caso concreto, pode trazer dúvida ou pode trazer o seu conhecimento. Porque essa troca que é interessante. É assim que a gente aprende e que nós divulgamos o nosso trabalho. As outras duas objeções, não sei nada sobre BPC e tenho medo de prejudicar uma família. Ou não sei como identificar clientes que têm um direito. Vamos lá, eu vou dar um passo a passo para você, muito tranquilo, tá? Mas primeiro, vamos entender qual é o jeito errado. A maior parte dos advogados prefere começar a trabalhar depois do indeferimento do INSS. Nós falamos que esse é o jeito errado. Ah, show! Tereza também está disposta? Maravilha! Eu espero vocês no dia 9, hein? Sempre às 15 horas. A maior parte prefere trabalhar depois do indeferimento. E aí a gente toma na cabeça, porque não tem mais o que fazer. Agora, se você soubesse quais são os 7 documentos necessários que você deve juntar para fazer um requerimento perfeito. E se você souber para que serve cada um desses 7 requerimentos, será que não ficaria mais fácil? Será que a concessão dos seus benefícios não ia girar mais rápido? Será que você não teria segurança de que você efetivamente está auxiliando uma família? Então, é esse passo a passo que a gente vai trabalhar agora. Quais são os 7 documentos necessários? Você precisa do cadastro único atualizado, de documentos pessoais com foto. Geilson, com foto por quê? Tem que ser com foto, gente. Porque se o seu cliente chegar para realizar uma perícia sem um documento com foto, a perícia não será realizada. Então você facilita a vida. Já solicita um documento com foto do seu cliente e de todos os membros do grupo familiar. Você também vai precisar de laudos médicos, atestados e declaração da escola. Não, Jason, peraí. Laudo médico, show. Agora, declaração da escola? Qual a necessidade disso? Calma. Segura aí, que a gente já vai falar sobre isso. Preciso do requerimento do BPC, aquele formuláriozinho bonitinho do INSS que vai preencher. Declaração da renda. Declaração do grupo familiar e os comprovantes de gastos. Jason, eu preciso de mais alguma coisa? Tudo vai depender do seu caso concreto. Esses 7 documentos são necessários. Sem eles, você não consegue comprovar alguns conceitos. O que eu estou dizendo para vocês? Você precisa de 2 coisas para ter muito êxito trabalhando com BPC para crianças autistas. 1. Conhecer os documentos necessários. 2. Conhecer e entender alguns conceitos de BPC. Certo? Agora vamos lá. Quais são esses conceitos?
Conceito número 1. Família. Queridos, entendam. Família, para fins de concessão de BPC, é um conceito específico que não se confunde com o conceito de família para fins do cadastro único. Sabe aquele cadastro que o seu cliente faz no CRAS? Certo? É o cadastro único do governo federal. Lá você deve informar todas as pessoas que residem sob o mesmo teto. Mas esse conceito não se confunde com o conceito utilizado pelo INSS para analisar os requerimentos de benefício de prestação continuada. Então anota aí. Conceito: família. Família é composta pelo requerente do benefício, cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, pode ser a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, beleza, Geilson, eu tenho que primeiro saber quem mora sob o mesmo teto. Identifiquei essas pessoas. Ótimo. Agora, eu preciso colocar o requerente, é evidente. O requerente, ele é casado? Ele possui uma união estável? Cônjuge e companheira vão entrar. Os pais vão entrar. Na ausência dos pais, entra o madrasto, a madrasta e o padrasto. Os irmãos só entram se forem solteiros. Os filhos e os enteados só entram se forem solteiros. E os menores tutelados. Esse é a nossa composição do grupo familiar. Todo o resto não é família. Vamos trazer um caso, né? Vamos imaginar um cenário, uma família com 4 pessoas. Quem são essas 4 pessoas que residem sob o mesmo teto? O marido, a mulher, um filho e a companheira deste filho. O marido, nossa requerente vai ser a mulher, ok? O marido dela tem uma renda de um salário mínimo em decorrência de uma aposentadoria. O filho e a sua companheira juntos recebem 10 mil reais. E a nossa cliente, a requerente, ela não possui renda. Como que eu faço o cálculo para saber a renda deste grupo familiar? É simples. A renda do marido não será computada, porque é em decorrência de um benefício no valor de um salário mínimo. Então o marido está excluído do rolê. A renda do filho e da sua companheira também será excluída. Por quê? Esse filho não possui uma companheira se ele é casado ou se ele está em união estável, ele não faz mais parte do grupo familiar da sua mãe. Então, se eu excluo a renda desse filho e da sua companheira, o que sobra? 0. Então, nesta casa, onde há uma renda altíssima, vou botar aí para os padrões brasileiros, de 10 mil reais, a renda, na verdade, para fins de BPC dessa senhora é zerada. Porque eu faço a exclusão. Gilson, como é que eu fiz essa exclusão? Eu preciso conhecer o conceito de família para fins de BPC. Gilson, como é que eu vou comprovar esses valores? Com os 7 documentos que nós elencamos agora há pouco. Os documentos servem para comprovar os conceitos que a gente está trabalhando aqui. Então, conceito de família, nós acabamos de identificar para vocês. O que também é muito importante? Eu preciso saber quem não faz parte do grupo familiar. E onde que está isso, Geilson? Vocês vão identificar isso lá no artigo 8º da portaria número 3 de 2018 do INSS,
ele traz nos seus parágrafos, primeiro e segundo, quem não faz parte, qual renda que está excluída. E ele fala rapidinho, ó, o internado ou o acolhido em instituições de longa permanência, como abrigo, hospital ou qualquer outra instituição congênere. O filho ou enteado que tenha constituído união estável. O irmão, o filho ou enteado que seja divorciado, viúvo ou separado de fato. Peraí, Gilson, quer dizer que se o filho da minha cliente saiu de casa, constituiu sua família, depois se separou, e ele volta para a casa dos pais, a renda dele não entra. Não entra. A renda do tutor ou do curador. Então, vocês precisam gravar. Artigo 8º da portaria número 3 de 2018. Ah, Gilson, onde é que eu vou achar isso? Pesquisa no Google. Para a galera que faz parte já da minha mentoria, tem a facilidade. Todo esse conteúdo está lá na área de membros, onde a gente tem toda a legislação completa sendo disponibilizada e, mais do que isso, tem um e-book que diz exatamente qual parte da legislação você precisa conhecer para ter uma vida mais eficiente. Afinal de contas, ficar acompanhando a transformação na legislação previdenciária é cansativo, é desgastante, porque muda toda hora. Agora, se você tem alguém, um mentor que está disponível a dizer para você exatamente o que você precisa identificar, fica muito mais fácil, né? Seguindo, gente, cadastro da família de baixa renda no CadÚnico. Gilson, eu preciso fazer o cadastro do meu cliente? Sim. Isso passou a ser um requisito legal em 2019. Tá? O seu cliente precisa estar cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal. Agora, mais do que isso, mais importante do que o cadastro, é que ele esteja atualizado. E qual é a grande facilidade hoje? Você pode fazer a atualização pelo site do governo. Você não precisa mandar o cliente até o CRAS. Seu cliente só vai até o CRAS fazer a atualização se houve alguma modificação no grupo familiar. Se teve alguma modificação na renda. Se não teve modificação no grupo familiar, está tudo igual. Se não houve modificação na renda, você pelo site consegue fazer a atualização. Então, conceito de família, conceito de quem não é família, cadastro único atualizado. Até agora tá simples, né? Passo a passo, muito básico. Análise da renda do grupo familiar. Gilson, peguei o conceito de família. Se eu somar a renda de todas essas pessoas, cara, tá acima do critério objetivo do INSS, 1/4. E está acima do critério subjetivo utilizado pela Justiça, de meio salário mínimo. O que eu faço agora? Você tem que olhar para as outras possibilidades que o INSS traz para você. Quais são essas possibilidades? De você abater da renda total do grupo familiar gastos com medicamentos, alimentação especial, fraldas e consultas na área da saúde. Tô olhando aqui os comentários, vários amigos aqui entrando, ó. Deixa eu dar um oi aqui para eles. Oi, Mônica. Oi, Hermana. Daniela Palmeira. César. Tiago da Pixel. Uma agência incrível focada no tráfego para advogados. Felipe Moura, meu grande amigo Bahia. Jonathan Ramos. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Peguei a renda do grupo familiar, somei, e aí eu vou abater os gastos com medicamentos, alimentação especial, fraldas e consultas ou tratamentos na área da saúde. Gilson, é só juntar essa documentação, só juntar os gastos? Não, tem um passo a passo. Qual é esse passo a passo? Muito simples. Eu adoro quando o meu vizinho, numa sexta-feira chuvosa, última sexta-feira do ano,
resolve fazer obra às 3h30 da tarde. Bom, ele parou agora. Espero que não volte tão cedo. Mas vamos lá. Você vai pegar os gastos com medicamentos, alimentação especial, fraldas e consultas na área da saúde. Basta só somar esses gastos? Não. Você vai pegar um formuláriozinho simples, que os meus alunos da mentoria de BPC já têm acesso, vai entregar na mão do seu cliente e falar: vá até a Secretaria de Saúde e faça o requerimento desses medicamentos, desse tratamento. Feito esse requerimento, poucas secretarias de saúde conseguem dar um retorno no prazo de 45 dias. Passou 45 dias, você pode supor a negativa tácita por parte do Estado, seja município ou o Estado, no fornecimento desses medicamentos. Gilson, mas meu cliente vai levar uma via só desse requerimento de medicamentos, tratamentos que você está falando? Não. Ele vai levar 2 vias. Uma via vai ser protocolada na Secretaria de Saúde. A segunda via deve ser assinada e carimbada por um servidor do órgão público. Gilson, qual servidor? Irmão, o primeiro servidor que você conseguir. Você só precisa evidenciar que o pedido foi protocolado. E aí, 45 dias depois, você pode dar entrada, juntar essa negativa no processo no requerimento administrativo de BPC e solicitar o abatimento desses gastos. Gilson, mas meu cliente ainda não comprou nenhum medicamento. Você vai mandar ele em qualquer farmácia e solicitar um orçamento. E aí esse orçamento vai vir lá com todos os valores de medicamentos. Você vai montar uma tabelinha e vai fazer uma petição simples, informando o total da renda do grupo familiar, o total dos gastos, o saldo e a divisão por cabeça. E aí você vai ter uma renda per capita reorganizada, recalculada, que pode influenciar na análise do direito do seu cliente. Ah, cara, mas mesmo assim o INSS indeferiu. Maravilha, se você for para um requerimento, um recurso administrativo, os conselheiros vão levar em consideração todo o trabalho que você teve e provavelmente vão reverter a decisão do INSS. Se você for levar para a justiça, seu processo judicial está muito bem instruído, totalmente mastigado, e você vai ganhar, vai ter uma concessão de benefício muito mais rápida. Então, recapitulando, entendemos quem é a família, entendemos quem não é a família, entendemos a importância de manter o cadastro único atualizado a cada 2 anos no máximo, e entendemos a importância de fazer o abatimento da renda do grupo familiar, dos gastos com medicamentos, alimentação especial, fraldas e tratamentos ou consultas na área da saúde. Agora, eu preciso compreender o conceito de deficiência. Ah, Gilson, mas você está dando uma aula de BPC para crianças autistas. Se o autismo é considerado deficiência, é claro que eu vou ganhar isso no âmbito administrativo. Só que não, bebê. Infelizmente não é assim que rola. Não é assim que funciona. Embora a gente tenha uma lei federal que identifique as pessoas com transtorno do espectro autista como deficientes, como pessoas com deficiência, no âmbito administrativo, a análise da deficiência, e a gente fala de deficiência de longo prazo, né, que está previsto na lei, ela é uma análise biopsicossocial. O que isso quer dizer, Geilson? Essa palavra é tão bonita. Quer dizer que nenhuma deficiência é analisada de forma única, apenas por um ângulo. Está na lei? É deficiente? Não. Eu preciso identificar 3 situações distintas. Fatores ambientais que serão analisados na avaliação social. Preciso analisar funções e estruturas do corpo que serão avaliados na avaliação médica. E eu preciso analisar atividades e participações na avaliação
médica e social. Gerson, então você está dizendo que o INSS fragmentou a análise da deficiência em 3 momentos distintos? É exatamente isso. Gerson, isso é legal? Isso é constitucional? A meu ver, não. Mas é o que acontece na prática. E na justiça, a análise é completamente diferente. Então, como que funciona no âmbito administrativo? Deixa eu tirar aqui o áudio, porque estão mandando mensagem. No âmbito administrativo, seu cliente vai passar por 3 momentos distintos. Momento inicial, avaliação do ambiente dele. Qual é a realidade de vida do seu cliente? Segundo momento, avaliação médica. Quais são as funções e estruturas do corpo do seu cliente? Terceiro momento, qual é a capacidade de participar, interagir na sociedade? E aí será uma análise que vai mesclar análise médica e social. E aí, esses 3 pontos explicam o porquê, por diversas vezes, vocês pegam processos administrativos que foram indeferidos, onde teve o reconhecimento da deficiência, mas não teve a concessão do benefício. Só o reconhecimento da deficiência, só o diagnóstico do transtorno do espectro autista não é suficiente para a concessão do benefício, porque eu preciso verificar como que o seu cliente interage na sociedade. Quais são as barreiras que o seu cliente enfrenta para se desenvolver. E aí vocês vão verificar que lá nos 7 documentos eu falei laudos médicos, atestados e declaração da escola. E aí vamos focar aqui no tema específico do nosso papo de hoje. Benefício de prestação continuada para crianças com transtorno do espectro autista. O que você precisa identificar? Essa criança que tem TEA, comparada com a outra criança que não tem TEA, ela se desenvolve da mesma forma na escola ou elas se desenvolvem de formas diferentes? Elas enfrentam as mesmas barreiras ou essas barreiras são distintas? Cada um vai ter um desafio para se desenvolver diferente. E aí, quando você traz uma declaração da escola, evidenciando que o seu cliente enfrenta barreiras impeditivas de inserção social, porque ele não consegue interagir com as demais crianças da mesma forma que uma criança que não tem TEA, está claro aí a barreira social. Ou seja, apenas o laudo médico dizendo que o seu cliente foi diagnosticado com um código, com um CID tal, não é suficiente. Eu preciso demonstrar quais são essas barreiras enfrentadas na sociedade. Então, vamos lá. Grava aí o conceitinho básico. O conceito de deficiência desvincula-se da mera incapacidade para o trabalho e para a vida independente, abandonando critérios de análise restritivos, voltado aos exames das condições biomédicas. Ou seja, eu não analiso só o corpo. O perito do INSS não está analisando só o diagnóstico. Ele não está analisando apenas os laudos médicos que você manda o cliente levar no dia da perícia. Ele se identifica hoje com uma perspectiva mais abrangente, atrelado ao modelo social de direitos humanos, visando a remoção de barreiras impeditivas e de inserção social. Então, qual é o segredo para você ter múltiplas concessões de PPC para crianças autistas? É fazer uma análise criteriosa dos laudos médicos do seu cliente. Esses laudos médicos demonstram, evidenciam as barreiras que o seu cliente enfrenta no dia a dia?
Se ele demonstra, ótimo, é o suficiente. Se ele não demonstra, você precisa correr atrás de outros elementos de prova. E eu recomendo sempre que seja uma declaração da professora, da diretora da escola. Certo? Somando esses dois fatores, você tem um requerimento administrativo perfeito, que ou será concedido no âmbito administrativo logo de cara, ou vai facilitar e muito a concessão do seu benefício no âmbito judicial. Gilson, tem algum lugar onde eu possa consultar tudo isso que você explicou sobre avaliação biopsicossocial, a configuração de deficiência para fins de concessão do benefício de prestação continuada? Sim. Vocês vão estudar, vão ler profundamente, com muita calma, a portaria número 2 de 2015 do INSS. Cara, não é uma portaria fácil. Para a galera que está aqui, que já é meu aluno, vocês vão ter a facilidade. Nós vamos ter uma aula inteira, mais de 1h30, onde nós vamos analisar letra por letra dessa portaria. E mais do que isso, né? Vamos trazer isso para um caso concreto. A gente vai analisar um caso concreto com base na portaria número 2 de 2015. Mais do que isso, vocês vão ter o privilégio de trocar ideia depois dessa aula. Eu estou tentando botar para que seja a aula seguinte, tá? Então, na semana seguinte, vocês vão poder tirar todas as dúvidas remanescentes com um perito do INSS que vai bater um papo com a gente, uma aula exclusiva para quem está lá na mentoria, tá? Isso é importante porque se vocês não conhecem a cabeça dos peritos, se você não sabe quais são os critérios utilizados pelos peritos do INSS, como que você quer ter concessões administrativas? Você está jogando com a loteria. E, cara, eu até gosto de fazer de vez em quando uma aposta na loteria. Se bobear, é um bom dia, né? Será que nem sei quanto que tá a mega da virada, mas talvez eu faça a minha aposta lá. Mas é só por sorte. É só por... vai que rola. Nos meus processos profissionais, eu nunca conto com a sorte. Eu tenho o controle de todo o processo. E ter o controle de todo o processo é cuidar da instrução processual desde o atendimento do cliente até a realização da perícia, até a concessão do benefício. Gente, eu expliquei todo o passo a passo. A gente vai aprofundar esse bate-papo, né, sobre BPC para crianças autistas na segunda-feira, onde a gente vai fazer uma live aqui às 15 horas com a Rafaela. Rafaela é membro do Tribunal Administrativo do INSS, conselheira, que nem eu sou, e ela é enfermeira e advogada. Então ela tem como trazer a visão jurídica, mas também a visão médica, a visão clínica, de uma forma que apoie advogados. Então vai ser interessante a gente debater, porque eu vejo que muitos advogados não identificam potenciais clientes que estão à sua volta. Pessoas que às vezes moram no seu prédio, que podem pleitear essa concessão de benefício, pessoas que você interage no dia a dia, ou até mesmo eu vejo dificuldades de advogados solicitarem um laudo médico, um relatório médico mais adequado, que potencialize as chances do seu cliente obter a concessão do benefício. Eu, para os alunos da mentoria, eu desenvolvi uma estratégia onde ele já tem um modelo de documento a ser enviado para o médico, pedindo que o médico faça o laudo de determinada forma. Tem um modelo de declaração para que a diretora da escola, a professora, possa informar quais são as barreiras enfrentadas pela criança. Agora, se você ainda não tem acesso a isso, é
extremamente importante que você participe da live de segunda-feira para que possa questionar a Rafaela qual o caminho, o que eu devo atentar, além do jurídico, o que é importante eu saber para trabalhar com crianças com benefício de prestação continuada para crianças autistas. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou esperar aqui alguns instantes, vocês podem falar, podem perguntar. Do contrário, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês na última live de 2022, falando sobre um tema que se tornou o meu xodó, que é o BPC para crianças autistas. Eu recomendo para todos os meus alunos que atuem nessa área, que é uma área extremamente subnichada, onde nós não temos profissionais especialistas, onde a gente pode alcançar alto faturamento pelo número de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil, e é uma área onde você consegue fazer a diferença na vida das pessoas, que é o principal para mim. Realização financeira vem depois de realização profissional. E para você alcançar a realização profissional, o seu trabalho deve fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que eu tento ensinar, que eu passo, que eu tento compartilhar aqui com vocês. Então busquem por realização profissional para que vocês tenham realização financeira como consequência. E trabalhar com BPC para crianças autistas é o caminho mais rápido e fácil para vocês alcançarem essas realizações. Patrícia está aqui falando, nós que agradecemos a dedicação, professor. Plena sexta-feira, quase ano novo, e você aqui nos ajudando a aprofundar o conhecimento. Patrícia, porque isso é minha missão. A minha missão é impactar o maior número de vidas. Eu fiz alguns movimentos ao longo da minha vida, Eu comecei a atuar com direito previdenciário ainda quando estagiário. Depois, eu comecei a advogar nessa área. E quando eu tinha já meus 100 e poucos clientes, em menos de um ano, porque fiz muitas palestras, divulguei muito o meu trabalho, eu fui convidado a fazer parte do Tribunal Administrativo do INSS. Passei por um processo seletivo, enfim. E por que eu troquei a advocacia pelo Tribunal Administrativo? Porque eu levei alguns meses, mais ou menos uns 5, 6 meses, para conseguir os meus 100 primeiros clientes. E no Tribunal Administrativo eu julgava 100 recursos, 100 processos todos os dias. É o que eu faço isso há 9 anos, mais ou menos. Então, eu troquei a advocacia pelo Tribunal Administrativo para ajudar um número maior ainda de pessoas. E hoje, a minha missão de vida é ensinar advogados, ensinar previdenciaristas a conseguir o maior número de clientes, a transformar o maior número de vidas. Porque eu me realizo através do sucesso dos meus alunos. Então, hoje, sexta-feira, se bobear, se vocês me provocarem, amanhã eu estou aqui fazendo outra live, eu estou produzindo mais conteúdo, porque eu quero impactar o maior número de pessoas, eu quero qualificar o maior número de pessoas, para que vocês possam ajudar o maior número de clientes que necessitam de um bom acompanhamento, de um acompanhamento profissional especializado na concessão do seu requerimento de benefício de prestação continuada. Show? Então eu que agradeço a disponibilidade de vocês e bora implementar, bora executar. Que reassistam essa live, peguem o máximo de conteúdo que vocês conseguirem desse nosso papo. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Se tiver alguma dúvida, posta lá que eu vou responder. E apliquem, implementem isso no seu dia a dia. Segunda-feira, primeira live do ano, no dia 2 de janeiro, às 15 horas. Eu aguardo vocês. Obrigado por hoje e fico aqui o meu desejo de um ótimo 2023. Que eu tenho certeza que se vocês vierem atuar com o BPC, será um ano de muita realização financeira.
Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.